Todos nós queremos uma família abençoada. A Bíblia não é um manual que trata exclusivamente de família. Também a Bíblia não fala sobre o exemplo máximo de família. Não existem famílias perfeitas, você já deve ter ouvido isso. Mas nem mesmo na Bíblia nós temos exemplos de famílias perfeitas. A gente tem famílias que se harmonizam, famílias que se amam, que se perdoam, famílias que seguem em frente quando os invernos cruzam a existência de cada um membro da família e quando sombras tentam assombrar, escurecer os dias de sol de cada casa e de cada lar. Hoje eu trago para vocês um exemplo de família. É difícil falar sobre família, sobretudo família na Bíblia, porque há uma distância histórica, geográfica, cultural imensa. Mas algumas coisas, independente das épocas, dos locais, não mudam. A relação esposo, esposa, a maneira como a família deve se relacionar com Deus, algumas coisas não mudam. E é a partir desta perspectiva que a gente vai conversar agora sobre famílias. Reconcilie-se, reconecte-se e relacione-se. Convido você a abrir a sua Bíblia, ou acessar a sua Bíblia, você aqui, você de casa, no segundo livro de Samuel, e eu vou ler apenas um versículo do capítulo 18, e conversaremos sobre 3 capítulos anteriores a esse capítulo que a gente vai ler, o capítulo de número 18. Eu vou ler agora, neste versículo de número 4, do capítulo 19, versículo 4, eu vou ler o final de um drama familiar. Na verdade, eu vou ler para vocês agora um pai que clama, no final de toda uma crise familiar, que fala de modo amargurado, triste, angustiado, um choro profundo, um choro que vem das suas entranhas e possivelmente algo martelando a sua mente. Por que não fiz nada antes? Por que não me atentei antes? Por que antes não resolvi esse problema? Por que deixei chegar até esse momento, até essas circunstâncias, a esse estado em que eu estou agora? Muitas famílias já choraram esse choro que a gente vai acabar de ler aqui, já pensaram um pouco do que está descrito aqui no versículo 4 do capítulo 19. O texto fala assim, acompanhe comigo. O rei, se trata de Davi, tinha coberto o rosto e exclamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho Absalão. Ore comigo agora. Deus, diante deste instante, nós sabemos que o Teu Espírito Santo é aquele que tem liberdade em nós, através de nós e neste lugar. Rogamos ao Teu Espírito Santo que o Senhor fale aos nossos corações, preencha o nosso ser, nos ajude a avaliar a nós mesmos, a nossa família. É a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Vejam só este texto que acabamos de ler. É o estado final de uma família que passou por altos e baixos, por diversos problemas. É o choro, o lamento, a angústia, o clamor de alguém que poderia ter feito algo e não fez, por diversas circunstâncias, diversas coisas. Nós estamos falando da família de Davi,
esse mesmo que você pensou, o grande rei Davi, que reinou por 40 anos em Israel, um grande monarca, estadista extraordinário, um grande estrategista militar, um poeta nato. Boa parte dos textos dos salmos, a gente tem composições e canções e orações feitas por Davi. Este homem, visto por todos que colecionou riqueza e glória, é um homem que aqui no texto está clamando, chorando, gemendo pelo seu filho Absalão, o seu filho Absalão que não mais está com ele, o seu filho Absalão que agora não mais faz parte da existência, porque ele tinha morrido. Mergulhe comigo agora nessa história de reconciliação, reconexão e relacionamento que deixou a desejar. Nós estamos no capítulo de número 13. Se você abrir a sua Bíblia no capítulo de número 13, você vai encontrar a história de Amnon e Tamar. Amnon e Tamar eram irmãos. Na verdade, a Tamar era meia-irmã da Amnon. A Tamar era irmã de Absalão. E o Amnon nutria no seu coração um desejo ardente, profundo, por Tamar, que era sua irmã, meia-irmã, e Tamar, que o texto informa para a gente, que era virgem. Ele queria tê-la, possuí-la, e vivia angustiado, diz o versículo 2 do capítulo 13, e um amigo seu, o Jonadab, olhando para Amnon, falou para ele: Amnon, você está com cara de apaixonado. Ele disse: não, que nada. Pois é, Amnon, você está com cara de apaixonado. Me diga, que angústia é essa que você está sentindo? Por que que você está assim? Você não se alimenta mais, você está mal. E ele contou para o amigo que ele estava apaixonado por Tamar. O Jonadab era sagaz, um amigo sagaz. Todos nós já tivemos um amigo esperto, sagaz, para não dizer malicioso. E o Jonadab chamou o Amnon e falou assim: Amnon, vou te bater a real, vou te dar a dica, cola em mim que você passa de ano. Você faz o seguinte: bate um papo com o seu pai, mas da seguinte forma: você finge que está doente, aí seu pai vem lhe visitar, e você fala o seguinte, que você quer que a Tamar, sua irmã, venha preparar uns negócios gostosos, um bolo, um negocinho tal, porque aí ele vai comer das mãos dela. E o pai não discerniu o coração do Amnon. O pai não foi tão profundo na análise como o amigo Jonadab, que nem percebeu que o Amnon estava com cara de apaixonado. E não dá para esconder quem está com cara de apaixonado, dá, gente? Dá para esconder quem está com cara de apaixonado? Ei, lembra aí do seu tempo de apaixonado, de apaixonada? Isso, não dá para esconder. Mas o pai não reconheceu a cara de apaixonado da Amnon e permitiu que a Tamar viesse ao lugar onde Amnon estava e preparar bolos e cozinhar coisas gostosas e tal, e assim aconteceu. A Tamar chegou, preparou tudo. Quando a Tamar entrou com aquela bandeja cheia de coisas, o Amnon dispensou os serviçais, os guardas, saiam todo mundo, e disse para ela: leve na minha câmara. E a Tamar foi levar as coisas que tinham preparado. Quando chegou lá, o Amnon disse: eu não quero comida. E ele avançou em cima da Tamar, ele a violentou, e ela disse para ele: não, meu irmão, não é assim que se faz em Israel, peça ao meu pai, ele não vai ter nenhum tipo de problema quanto a isso, não é assim que se faz. E o Amnon não deu ouvidos a Tamar, e aconteceu algo que foi um golpe profundo na família de Davi. Só que uma coisa, o texto vai informar para a gente, que todo o amor que o Amnon sentia pela Tamar,
após o momento de possuí-la, tornou-se em revolta. Ele se revoltou e ele tirou, achou toda ali e falou: vai embora. E ela foi, vestida de saco, de cinza, rasgou as suas vestes, mostrando, e ela disse: para onde eu vou com a minha vergonha? Isso é pior ainda. Ele não deu importância. Imagine aí, coloque-se no lugar de um pai. Você como pai, o que você faria numa situação dessa? Você talvez imediatamente chamaria Amnon para conversar olho no olho. Possivelmente você chamaria a Tamar para consolar a Tamar. Mas pasmem vocês, o Davi não fez como pai absolutamente nada. O Absalão, o irmão da Tamar, levou para sua casa, a consolou, esteve com ela, acompanhou, fez aquilo que o seu pai Davi deveria fazer e, no entanto, não fez. O Davi se parece muito com a gente hoje. Aí você fala: não, pastor, Deus me livre. Não, pois é, o Davi se parece muito com a gente hoje. Porque o Davi era um homem de negócios, o Davi era um estadista. Ele tinha todo um reino para administrar, ele tinha questões do Estado para resolver, ele tinha uma série, era um homem muito ocupado, como você é muito ocupado, como você é muito ocupada, como você não tem tempo para o seu filho, como você não tem tempo para a sua filha, como a gente não tem tempo para sentar com os nossos filhos, olhar nos olhos deles, discernir o coração deles, saber o que eles estão sentindo, o que estão passando, saber o que acontece com eles, saber o dia deles, saber as angústias deles, os projetos que eles têm, o que está causando aquilo neles, alegria, dor, tristeza. O Davi se parece com a gente, homem de negócio, homem que não tem tempo a perder, que tempo é dinheiro, homem que não tem tempo para brincar com o filho, para olhar para o filho, tem toda uma coisa grande para resolver. Eu tenho uma casa para sustentar, eu tenho minhas coisas para resolver, eu tenho a minha empresa para administrar, eu tenho os meus negócios, eu não posso deixar aqui, como é que eu vou parar tudo para cuidar da minha família, cuidar do meu filho? Eu dou tudo o que ele tem. Você acha que Davi não era um pai que dava tudo para o filho? Ei, você acha que Davi não era um pai que dava tudo para o filho? Claro que sim, mas ele não dava, segundo o texto, a atenção devida ao filho. O Davi, ele não discerniu a intenção do coração do seu filho Amnon. E aí entra essa história da reconciliação, da reconexão e do relacionamento. Pelo que me parece no texto, essa coisa da reconciliação, da reconexão, do relacionamento, não acontece com Davi e os seus filhos. Não há uma reconexão, na verdade não há uma conexão entre pai e filho. Ei, dá um zoom aqui em mim. Isso, olha para mim, 35 megapixels. Você já pensou se você tem conexão com o seu filho? Com a sua filha? Porque se você não tem conexão com o seu filho, conexão com a sua filha, você tem que achar alguma coisa que crie conexão com o seu filho. A minha conexão é que nós dois somos torcedores do São Paulo. E esse ano vai. Esse ano vai. Primeiro a gente tem um período de oração. A gente ora todo dia para Deus segurar o time. Para Deus dar graça. E Deus tem ouvido e tem melhorado. Não é, Thales? Está melhorando. É a minha conexão com Ele. É assistir o jogo de futebol, é conversar sobre futebol, às vezes fala um monte de coisa que eu não entendo, de milhões que vendeu, que não vendeu, que partiu, que foi, mas a gente está lá ouvindo. Tem gente que a conexão com o filho é um esporte, tem outros que a conexão com o filho é um ensino. Eu gosto de matérias específicas e eu gosto de estudar com meu filho. Tem gente que a conexão com o seu filho é o trabalho. Meu trabalho, onde eu vou, eu levo meu filho, ele vai comigo, ele está comigo, faz tudo comigo, a gente está junto. E com a filha? Nós estamos vivendo uma era de pais desconectados dos seus filhos, pais que não se relacionam com seus filhos,
Estamos vivendo uma era, um momento que está faltando reconciliação de pais e filhos, e esta reconciliação é o primeiro passo que se dá para que haja uma reconexão, para que haja um relacionamento. Não vem para cá dizer para mim que Davi era um monstro como pai. Davi parece comigo e parece com você, que não tem tempo para o filho e que muitas vezes não discerne o coração do filho, as intenções do coração do filho. Um pai que não percebeu o filho que estava apaixonado, precisou o amigo reconhecer isso, o amigo. Um pai que não vê o filho crescer, que não percebe as mudanças no corpo do filho, da filha. Um pai e uma mãe que não conversam sobre as mudanças da vida, que não dialoga, que não bate papo, que não visita junto com ele as redes sociais para saber o que ele conversa, com quem conversa, o que posta. O Davi não consolou a Tamar. O Davi não se encontrou para abraçar a Tamar, para dizer: eu estou aqui, minha filha, conte comigo, eu estou perto de você. Não demonstrou afeto, não demonstrou carinho, não demonstrou essa cumplicidade no sentido do amor, do carinho. Quantas vezes, ou quais os momentos que você tem abraçado o seu filho? A gente está vivendo uma era que parece que é estranho. O pai passa perto do filho, o filho passa perto do pai, não pode chegar perto. Se chegar perto, parece que... Eu sei que tem a fase que a meninada não quer que o pai não chegue nem na porta do colégio. Ele quer mostrar que ele está crescendo. Mas existe intimidade de pai, de filho. Nós estamos vivendo um momento em que os valores deturpados de uma sociedade, os valores de Deus deturpados, têm influenciado a casa, a família. Isso é o inimigo troiano. A gente abre as portas, escancara a porta e permite este cavalo de Troia, esse presente, entrar na nossa casa e fazer todo o tipo de mal. O Absalão fez o que o pai não fez, e isso é perigoso. Ele consolou a irmã, isso é perigoso. Nós estamos dando aos nossos filhos aquilo que eles deveriam ter de nós, nós estamos dando para outras pessoas, estamos terceirizando isso. Deixamos o consolo para outros, deixa o consolo para o psicólogo, deixa o consolo para o educador da escola, deixa o consolo para o avô, para a avó, deixa o consolo para a secretária de casa, para a babá, deixa o consolo para a internet, para os youtubers, sabe? Deixa o consolo para outras pessoas fazerem. Quem consola a Tamar? O irmão. Irmão é irmão, deixa consolar. Ei, ninguém pode substituir aquilo que é o seu papel de pai, o seu papel de mãe. Não, mas a avó faz. Não importa se a avó faz, o papel é seu. É seu, absolutamente seu, somente seu. De educar, de confortar, de ensinar, de passar valores. Nem mesmo o melhor pastor, pedagogo, psicólogo, nem mesmo nenhum deles são capazes de substituir o valor de um pai presente para consolar, para estar por perto. E a história segue. Passa-se 2 anos. Ei, você acha que Absalão vai deixar isso barato? Não vai não. Passam-se 2 anos. O Absalão levou 2 anos para arquitetar o plano de como ele iria matar o Amnon, o irmão. Chegou a época de tosquear as ovelhas. Ele chamou o pai e pediu ao pai que deixasse o Amnon ir com ele. Olha só, o pai, mais uma vez, que deveria discernir a intenção do coração agora do Absalão, que Absalão talvez pudesse ter uma mágoa ainda, sabe, por conta disso, o pai permitiu que fosse, mas talvez o pai pensou assim:
Não, se forem todos os irmãos, Absalão não vai fazer nada com Amnon. Então liberou a meninada toda para ir. Foi todo mundo tosquear as ovelhas. Não deu outra, gente. Não deu outra. Quando chegou lá, nesse negócio dessa tosquia de ovelhas, quando chegou lá, o Absalão já tinha feito, arquitetado tudo direitinho. E aí, não teve jeito, ele matou Amnon. O Davi, quando ouviu sobre a morte, a notícia sempre chega errada, né? O Davi ouviu que tinha matado todos os filhos, desesperou. O Jonadab, lembra do amigo de Amnon? Chegou e falou: não, rei, fique tranquilo, fique de boa, tranquilo. Só foi Amnon, porque Absalão nunca deixou de desejar a morte de Amnon. Imagine agora um pai que perdeu um filho. A dor, a angústia, o desespero. Absalão foge. Ele vai para a casa do sogro, do seu avô, sogro de Davi, o avô materno, Gessur. Ele vai lá para Gessur e ele vai conviver com Talmai, que era o seu avô. Davi pode ter pensado assim: não, está com o avô, deixa ele lá, daqui a pouco ele fica bem. Ei, 3 anos, o Absalão ficou lá em Gessur com Talmai, o seu avô. 3 anos. O pai não mandou um recado do WhatsApp. O pai não mandou e-mail. O pai não ligou. O pai não fez uma videochamada, nem por Skype, nem por FaceTime, nada. Ou seja, não houve comunicação alguma do Davi, o pai, com Absalão, que estava distante em um outro reino agora, com o Talmai, o seu avô. 3 anos sem tocar no assunto. Ei, olha para mim, para você não perder nada do que eu vou te falar agora. Às vezes nós achamos que o tempo cura. E a gente ouve vários psicólogos autodidatas dizendo: não, o tempo cura. Na verdade, o que a gente chama de tempo chama-se recalque na psicologia. Vai recalcando, é aquele lixozinho que vai ficando embaixo do tapete, sabe? Porque a palavra deveria ser superar, ou superação. Deveria superar aquilo. Mas não, o Davi não manda mensagem, não liga, não fala, não se importa. O assessor de Davi, o Joabe, é que vai pensar e falar assim: que negócio estranho, um pai, 3 anos, não fala com o filho, não manda o filho vir. E mesmo Joabe, sentindo que o Davi estava meio abatido com isso, mas não dava o braço a torcer. Se ele quiser, ele que venha, ele que fale comigo, porque eu não vou falar com ele. Talvez ficasse nesse jogo, sabe? Quem fala primeiro, e 2 do coração duro, e um não procurava o outro, nem o outro procurava o pai, e ficava nesse jogo 3 anos. O Joabe fez uma jogada. O Joabe chamou uma mulher e colocou essa mulher para bater um papo com Davi, inventar umas histórias lá, para o Davi perceber que ele precisava ir lá conversar com Absalão. O Davi resolve chamar Absalão de volta. Agora vai dar certo, não é? O pai resolveu conversar com o filho. Pois bem, 3 anos de silêncio, a gente imagina que o pai vai lá buscar o filho, né? Davi não foi, Davi mandou o assessor. Davi é especialista em terceirizar a sua responsabilidade de pai. Olha, passou a responsabilidade para os irmãos, se os irmãos estiverem lá, tosqueando as ovelhas, não vai acontecer nada. Ele passou a responsabilidade para o avô. Não, o avô está lá, o Talmai, vai cuidar do Absalão e isso vai melhorar. E agora ele passou a responsabilidade de um relacionamento, de reconciliação, de reconexão. Ele passou essa função para o Joabe, o seu assessor. O Joabe foi, conversou, trouxe o Absalão. Imagina o coração de Absalão, chegando em Jerusalém, de volta ali,
Agora meu pai vai me convidar, vou chegar no palácio, tranquilo. Ei, não foi assim não. Davi disse, eu não quero vê-lo. Eu sei que está aqui, mas eu não quero vê-lo. Sabe quantos anos, quantos anos o Absalão ficou morando perto do palácio e o pai não falou nada com ele, depois de ficar 3 anos distante? 2 anos. 5 anos ao todo, o pai sem falar com o filho, sem conversar com o filho, sem confrontar o filho, sem olhar olho no olho com o filho, sem expressar o que estava sentindo com o filho, sem conversar, sem dialogar com o filho. 5 anos. O Absalão não aguentou. Ele não aguentou, ele estava quase explodindo. Ele chamou Joabe, assessor de Davi, várias vezes, disse assim, vem cá, Joabe, eu quero conversar com você. Joabe não foi. Joabe era ruim, não foi. Ele usou uma estratégia sagaz, botou fogo na plantação de Joabe. Aí o Joabe veio tirar satisfação. Quando o Joabe chegou cuspindo fogo para acertar as contas, ele disse, agora você veio, eu quero conversar com você. Fale com meu pai que eu prefiro morrer aqui, mas eu quero vê-lo. Aí o Joabe foi e falou para Davi. Aí Davi pensou e falou, tá bom, eu vou receber esse menino. Eu vou receber. Uma esperança para o coração de Absalão, não é? 5 anos sem falar com o pai. 3 anos no reino de Gesur, 2 anos morando perto do palácio. Quando ele vai entrando, o pai simplesmente o beija. E não pense que é um beijo carinhoso de pai para filho. Era como que um protocolo real. Ele fazia isso com outras pessoas também. O texto vai informar para a gente que o Absalão saiu daquele lugar decidido a tomar o reino do pai. Ele saiu revoltado. Olha quanto tempo ficou essa mágoa no coração do Absalão. Quanto tempo ficou isso no coração do Absalão. Se o Davi tivesse se reconciliado com Absalão, ele não estaria chorando, gemendo e clamando, como a gente leu no início, no capítulo 19, no verso 4. Se o Davi tivesse se reconectado novamente com Absalão, se relacionado com Absalão, não teria todo um processo de revolta, de perseguição, porque a partir dali agora, Absalão começou a fazer um complô para dar um golpe de Estado e tomar o reino do pai, tornou-se inimigo do pai, e o Davi teve, você sabe o texto, conhece, teve que correr do Absalão, porque Absalão veio com todo um exército e gente para tomar tudo que era do pai. Essa história de Davi, da família de Davi, é uma história que chegou onde chegou porque não houve reconciliação, porque não houve reconexão, porque não houve relacionamento, e infelizmente muitos lares, muitas casas, muitas famílias, em muitos relacionamentos de pais e filhos, a gente pode olhar e perceber que existem situações semelhantes ao que o texto vem descrevendo para a gente. Pais que não discernem a intenção do coração dos seus filhos, pais que minimizam o poder da amargura. Não, isso é coisa, briga de irmão, isso é bobagem, não, isso é bobagem de irmão, é coisinha de irmão. Pais que, de alguma forma, optam pelo silêncio para não tocar no assunto. Ei, tem pai que está vendo o comportamento do filho e sabe que aquele comportamento ali, ele vai ter problema, mas o pai é omisso, passa anos e anos para não tocar no assunto. Não, e se for o que eu estou pensando? Não, não pode. E vai deixando, e vai deixando, e vai deixando, até que chega um momento que cai no chão, geme, grunhe, grita, chora, lamenta. Meu filho Absalão, Absalão, meu filho Absalão. Se você não quer gritar, gemer, chorar, lamentar pelo seu filho hoje, você precisa se reconciliar com o seu filho todos os dias. Meu filho, qual a imagem que você tem de mim, o seu pai? Qual a imagem você tem de mim, a sua mãe? Como você me vê? O que você pensa sobre mim? Sobre o que eu digo, sobre o meu comportamento? O que você queria que eu mudasse?
Esse diálogo, essa conversa tem faltado. Ei, assim como Aminó conversou com o seu amigo Jonadab, da angústia que ele estava sentindo, dos seus sentimentos, tem muitos filhos conversando com outras pessoas, mas não conversa com você, pai, e com você, mãe. Não se engane, não, meu filho conversa tudo, talvez das angústias dele e dela, não, talvez da situação difícil que está vivendo, não, dos pensamentos, não. Sabe por quê? Reconexão é o que está faltando. Você precisa se conectar com o seu filho. Na era de conexões, de informações, nós não estamos desinformados em relação à família, educação de filhos. Na era de conexão, nós desconectamos das pessoas, principalmente da nossa casa, na nossa família. Nós precisamos deixar de optar pelo silêncio e começar a conversar, a dialogar, não entender que o tempo é que resolve tudo, porque não é assim que funciona. Olha quanto tempo o Davi teve, 2 anos após a morte de Aminon, mais 3 anos no reino de Gesur, depois mais 2 anos morando perto do palácio, e depois mais 4 anos Absalão praticando atos políticos contra o pai. Olha quanto tempo. E de repente o Davi, o que o Absalão queria do Davi era só um abraço, uma conversa, um bate-papo, um eu te amo, que bom ter você, meu filho, que felicidade, que alegria você na minha vida. Quando foi que falou isso para o seu filho, que o ama, que ele é um presente de Deus? Você está criando memórias com os seus filhos? Memórias positivas, importantes. Você tem tempo para o seu filho? Porque se você não tem tempo para o seu filho, alguém vai ter tempo para ele. E confie em mim, esse alguém nunca vai educar, falar daquilo que ele precisa e ocupar aquilo que você deve ocupar de lugar na vida dele. Na era digital, das redes sociais, é muito simples. A gente pega um smartphone, um tablet, entrega para o menino, e ele fica lá e a gente vai cuidar da nossa vida. Vai sendo educado desse jeito, dessa maneira, porque a gente merece chegar em casa, depois do dia de trabalho, e relaxar. Menino, o tempo todo? Não. Conversar? Não, eu quero só relaxar, porque eu mereço. Talvez Davi pensasse assim. Tinha muita coisa para resolver. Talvez Davi aquele homem que levava trabalho para casa, para resolver em casa. Cuidado, esse texto é um alerta. Neste mês de maio, lembre-se, famílias, reconcilie-se, reconecte-se, relacione-se. Pense que você precisa acompanhar o seu filho, estar presente com ele, porque se você não estiver, alguém vai estar, ou alguém já está, dependendo da situação que você vive hoje. Te convido a orar nesta hora, rogando a Deus, que nesse momento, em seu coração, Ele te dê capacidade, força, coragem, para confrontar o seu filho naquilo que precisa ser confrontado, consolar o seu filho naquilo que precisa ser consolado, e perceber, discernir a intenção do coração do seu filho, perceber quem ele é em casa, quem ele é com os amigos, quem ele é na escola, quem ele é brincando com os amigos na rua, no bairro, no condomínio que você mora, percebendo quem ele é, porque a palavra de Deus nos orienta, e nós temos vários exemplos de homens e mulheres de Deus, mas que foram displicentes com a sua família, que não cuidaram da sua família, que não permitiram Deus ditar o caminho, as regras da casa, do lar e da família. Fica de pé para a gente orar. Você que está acompanhando a gente também aí, nesse momento, se a tua família está perto de você, segura a mão da sua família. Você que está aqui também com a sua família, segura na mão aí da sua esposa, do seu esposo.
do seu filho. A gente cantou aqui: faça do meu lar, Senhor, um lugar especial, um lugar de alegria, de refúgio, de paz. Mas isso se constrói com dedicação, com reconexão, com relacionamento, com reconciliação. Tem muitos filhos que carregam mágoa no coração dos pais, por um momento, um episódio, uma ação, uma palavra, um comportamento, uma atitude. Aproveita esse mês de maio, tenha essa conversa olho a olho do seu filho, olho no olho, e diga: meu filho, me fale, como você está? Em Cântico dos Cânticos, que a gente vai perceber que o amor é um estado de atenção. O amor é perceber o outro também, é discernir o semblante do outro, é ler o semblante do outro. O amor é ação real, concreta. Amor, segundo o apóstolo Paulo, em Coríntios, é um caminho mais que excelente que a gente trilha. Não deixe os valores contrários aos valores de Cristo entrarem na tua casa, destruir o teu lar, acabar com a tua família, minar o relacionamento conjugal, o relacionamento com o seu filho. Comece a clamar ao Senhor e dizer: Deus, renova a minha família. Senhor, transforma o meu esposo, restaura a minha esposa. Deus, cuida dos meus filhos. Deus, me ajuda a educá-los, porque é difícil, Senhor. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus te ajuda, te ajudará. Mas você tem que abrir o seu coração. Abre o seu coração e diga: vem, Senhor, vem, me ajuda. Não espere gemer e clamar e chorar quando o caos se suceder à tua casa. Agora é tempo. Agora é tempo. Conheci muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. François Rabelais. Você pode. E esse é o momento. Agora você pode. Você pode mudar a realidade do seu lar. Senhor Jesus, essa história bíblica que nós acabamos de ler, de conhecer, nos conta a história de um homem, um grande homem, que escreveu poemas extraordinários, cânticos que louvaram e louvam o teu nome. Um homem respeitado, que a Bíblia diz que ele era um homem segundo o teu coração. Se isso aconteceu, Deus, na casa de Davi, isso pode estar acontecendo na minha casa, Senhor. Isso pode estar acontecendo na casa do meu irmão. Isso pode estar acontecendo na casa da minha irmã, daqueles e daquelas que acompanham com a gente de casa, ou que estão aqui nesse momento. Deus, se isso aconteceu na casa de Davi, pode estar acontecendo na nossa casa. Abre os meus olhos espirituais para enxergar aquilo que eu não estou enxergando. Deus, não podemos perder os nossos filhos, o coração dos nossos filhos, Pai. Clamamos ao Senhor, porque há tempo de restaurar, há tempo de consertar, há tempo de se reconciliar, de se reconectar, de se relacionar. Senhor Jesus, me ajude a rever a minha agenda, ajude os meus irmãos, amigos também, para que possamos dar tempo, qualidade do nosso tempo, a estar com os nossos filhos, a ouvi-los, a senti-los, a percebê-los. A gente sabe que não é fácil, educar não é fácil,
mas nós rogamos ao Senhor que nos ajude, Pai. Em nome do Senhor Jesus, vai transformando, restaurando cada coração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.